Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem, nesta quinta-feira, dia 9 de maio, dia de São Pacômio, o qual queremos pedir sua intercessão. Ele que tinha sido um militar e tornou-se um grande soldado de Cristo, a partir de seus escritos e das fundações dos mosteiros, que, segundo ele, foi guiado por um anjo que o instruiu e o ajudou na elaboração de um projeto monástico que deu origem à vida cenobítica que existe até os dias de hoje nos mosteiros, sobretudo de espiritualidade beneditina. Viveu uma vida intensa de sacrifício, de oração e trabalho para o reino de Deus. Porque ele entendeu o Evangelho de hoje, que nós estamos meditando a partir do capítulo 16, versículos 16 a 20, porque o sofrimento neste mundo é passageiro. A alegria maior será no céu, quando nos encontrarmos definitivamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para celebrar a ressurreição de nosso Senhor, nós precisamos passar pela cruz. A cruz é a chave que abre as portas do céu. E quanto mais entrarmos em comunhão com Deus, mais a gente se torna santo, porque a nossa alma vai sendo elevada a Deus, teremos experiências motivadas pela graça de Deus. No entanto, não podemos esquecer nossa humanidade, frágil e muitas vezes corrompida por causa do pecado, necessita constantemente estar na presença de Deus. Nosso Senhor fala aos discípulos de pouco tempo. Os discípulos o veriam, depois não iriam mais ver nosso Senhor, mas brevemente iriam ver e iriam se alegrar. Os discípulos ficaram confusos com a conversa de Jesus, porque não estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. Há interpretações a respeito deste texto e queremos meditar com você a partir do que nos apresenta a Igreja, a partir das orientações de nossa fé, também dos escritos dos santos padres, Santo Agostinho e outros, para que nos ajude a crescer, alimentar nossa fé, porque esse é o nosso objetivo para seguirmos adiante. Somos sabedores que nesse momento Jesus está ali com os discípulos na última ceia. Está ensinando, orientando, advertindo. E na verdade nosso Senhor Jesus Cristo estava falando a respeito da sua paixão, porque ele iria ser morto. Mas os discípulos o veriam novamente em pouco tempo. Versículo 20 vai dizer: a vossa tristeza se transformará em alegria. O mundo faz com que a gente adquira preocupações, medo, angústias. Hoje em dia, ansiedade, depressão, frustrações e tantos outros sentimentos que nos deixam deprimidos. Os discípulos, sabendo que o Mestre, o Senhor, aquele que era amado por ele, saber que ia morrer, certamente não sentiam alegria. E que alegria é essa que Jesus fala? Que em pouco tempo eles teriam essa alegria de vê-los novamente. Imagine um parente seu, alguém que você conhece, e dizer para você: eu vou morrer.
mais a gente vai se encontrar. Você me verá novamente. Então, muito parecido com esse contexto, qual seria a sua reação? Como você reagiria nesse momento de despedida do seu amigo, de alguém que você ama e que talvez fosse aquela última vez que você veria fisicamente? Então, é muito parecido com esse contexto. Vejamos o que nos apresenta o evangelista João. Nessa primeira interpretação, poderíamos falar a respeito da tristeza da paixão. Nosso Senhor iria ser morto, passou por perseguições, foi caluniado, cuspido, esbofeteado na paixão, torturado, e quanta dor trouxe aqueles que o amavam, que o estavam próximos. Sobretudo o coração de Nossa Senhora, quando foi profetizado que uma espada iria transpassar o seu coração. Então traz uma dor na alma, no sentimento daqueles que estão à volta. Mas Jesus consola os discípulos, concede, dá esperança, dizendo: pouco tempo, ou seja, em breve vocês me verão. Jesus estava falando que nele está a verdadeira alegria. Para ela ser plena, é preciso estar em comunhão com Deus, permanecer com Jesus. Assim acontecerá o gozo completo. Isto de fato aconteceu? É o que nós estamos celebrando na Páscoa, após a crucificação de Jesus ter sido morto, crucificado. Ele ressuscitou, ele vive. Ele é o príncipe da paz, que traz a verdadeira alegria que não está neste mundo. Inclusive, lendo os escritos de Santo Agostinho, ele comenta nesta passagem o seguinte: podemos entender isto neste sentido. Os discípulos primeiro se entristeceram com a morte do Senhor, mas logo em seguida se alegraram com sua ressurreição. Veja, por exemplo, a alegria de João, quando Jesus aparece ali no mar, onde eles estavam pescando e nada conseguiam pescar, e de repente, quando João vê, grita: é o Senhor! Olha só que alegria, né? E ali Jesus ressuscitado. Então vai dizer Santo Agostinho: já o mundo, cujo nome quer dizer os inimigos que mataram Cristo, alegrou-se justamente quando foi morto o Cristo, no momento em que se entristeceram os discípulos. Daí que diga: o mundo se há de alegrar, a vez de estar tristes, mas vossa tristeza há de converter-se em alegria. Por causa de quê? Da ressurreição de Jesus. Ele voltou à vida, venceu a morte, o pecado, o demônio. Ele é autor da vida, trazendo de volta a esperança aos corações atribulados, angustiados. E esse encontro, irmãos e irmãs, teremos um dia. Não sabemos a hora, mas um dia iremos contemplar a luz de Deus. Salmo 36, versículo 10 nos ensina: tua luz nos faz ver a luz. Se estamos com Deus, se acreditamos, se buscamos fazer sua vontade, um dia contemplaremos nosso Senhor. Não cabe a nós, diz Jesus, mas o próprio Deus conceder este lugar. Por isso, enquanto estamos vivos, que possamos abraçar
verdadeiramente o projeto de nosso Senhor. E o céu não se alcança por uma perfeição moral, nem pelo conhecimento da doutrina, pelo status, mas de fato por acreditarmos por meio da fé. E porque amamos verdadeiramente a nosso Senhor e somos capazes de sofrer por causa de Deus. Mas este sofrimento, ele pode ser traumático e não redentor. Daí a importância de pedirmos o Espírito Santo para fazermos um bom discernimento dos sofrimentos que passamos na nossa vida e também daqueles que por causa de Cristo nós somos muitas vezes incompreendidos, caluniados, mal interpretados, quando de fato queremos levar a sério o projeto de nosso Senhor. Ele está conosco. Muitos ainda não fizeram, claro, esta experiência com o ressuscitado. Outros podem até acreditar que fizeram, outros estão a caminho. O que importa é se hoje nós estamos de algum modo na igreja, se participamos de algum grupo, se temos fé, se buscamos de fato vivenciar o cristianismo, devemos levar a sério. Os discípulos passaram também por muitas tribulações após a ascensão do Senhor, que nós iremos celebrar neste próximo domingo, onde encerra as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí em diante, depois os discípulos, coube a eles testemunhar a verdade pelo Espírito Santo, o amor de Deus que foi derramado em seus corações. E hoje nós temos esta tarefa apostólica. E quantos no início foram perseguidos por causa desta palavra, e rezamos e falamos a respeito dos mártires, que são testemunhas, que foram torturados, assim como os primeiros discípulos. Só João, com exceção de João, que morreu mesmo de velhice, já numa certa idade, mas os outros ou foram pregados numa cruz, como André, por exemplo, em forma de X nos troncos, São Pedro numa cruz de cabeça para baixo, São Tiago apedrejado e tantos outros. Hoje não é diferente, em alguns lugares também há matanças de cristãos, há perseguições, muitas vezes até de forma sutil, em instituições, e não podemos negar nossa fé, porque um dia, mesmo passando por dificuldades e tristes, porque o mundo se alegra com os seus divertimentos, mas nós devemos nos alegrar em Cristo, na cruz, no crucificado que é o ressuscitado, que traz a verdadeira alegria ao nosso coração. Alcuino vai nos dizer que enquanto choram justos, o mundo alegra-se, porque se regozijam no presente, o que não esperam nenhuma alegria de outra vida. E nossa atitude deve ser contrária a este mundo que é averso à vontade de Deus. Nós proclamamos isso quando o sacerdote diz mistério da fé, aqui o corpo de Cristo. E vocês, os fiéis, dizem: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele virá, segunda vez, para julgar vivos e mortos. E a hora de testemunharmos, de mudarmos de vida, é agora, é o hoje de Deus. De tal forma que, cheios de fé, também nós nos sentimos olhados por Cristo ressuscitado e renascidos por meio do batismo que nós recebemos. E como é bom
ter Deus em nossa vida e nosso coração, porque o Espírito de Deus vai agindo também em nossas ações, nossas atitudes e palavras. Jesus fazia de tudo para que seus discípulos percebessem o grande mistério da sua missão aqui na terra e os instruía sobre as coisas que iriam acontecer. Por isso lhe dava sinais de esperança. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, diletos internautas, nunca poderíamos entender as palavras de Jesus se o Espírito não nos tivesse sido dado. Precisamos também, baseado nos ensinamentos de Jesus, entender que tudo na vida passa e que a esperança e a fé em Jesus devem nos mover, sustentar, quando não entendemos o porquê das coisas que nos acontecem. É um mistério. E nos primeiros momentos ficamos tristes e acabrunhados, mas se tivermos em sintonia com o Espírito Santo, Ele nos dará a luz. Logo depois compreenderemos o sentido de todos os acontecimentos. Não tenhamos medo das coisas que não acontecem de acordo com o nosso planejamento. O Pai não quer que se perca ninguém, tudo faz para a nossa salvação. Precisamos, a verdade, acolher a palavra de Jesus com fé e esperança, certo de que a tristeza de hoje, colocada nas mãos do Pai, transformar-se-á em alegria amanhã. Se Cristo não ressuscitou, vai dizer São Paulo, vã é a nossa fé. Mas Ele ressuscitou, está vivo. Um dia nós iremos ressuscitar também com Ele. E já aqui podemos buscar vivenciar a vida nova. O Espírito ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que age em nós. Espírito Santo que santifica a Igreja, que transforma nossa vida. Então não perca a fé, não perca a esperança diante das dores, dos sofrimentos, das dificuldades desta vida. Se você estiver com Cristo, tudo será transformado pela oração, pela tua entrega. Ele é o único que sabe do tamanho da tua tristeza, da tua agonia. Ele vem para te fortalecer, te encorajar. Saiba que a tua tristeza se transformará em alegria. Embora agora estejas passando pela situação difícil, não se preocupe. Jesus o percebeu e por isso te diz: vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, o vosso coração se alegrará. Ninguém vos poderá tirar vossa tristeza. Podemos contemplar Deus na Eucaristia, quando adoramos ali, no silêncio, na quietude, vemos pela fé e a luz de Deus vai iluminando nossa inteligência. O Cristo se torna presente, Ele é princípio e fim de todas as coisas, que renova o nosso coração, que transforma nossas dores, dá sentido à nossa vida. De tal maneira que não existe tristeza no coração do homem que não possa ser transformada em alegria por Jesus. Mas é preciso confiar, acreditar. E fé não é sentimento, mas adesão a uma pessoa. Como ensina Jesus, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Façamos o que Jesus nos pede. Busquemos obedecer os mandamentos, porque este é o caminho do céu, da santidade, e precisamos nos esforçar pela salvação. Deus é maior. Confie no Senhor. Somente assim essa tristeza vai se transformar em alegria. E esta alegria não te será tirada por ninguém. Ela será alegria plena. Às vezes as pessoas querem desistir da sua missão na igreja por causa das dificuldades, como eu falei anteriormente, das calúnias muitas vezes ou má interpretações.
Não podemos desistir por causa disso. O demônio quer, de fato, nos tirar do caminho de Deus, mas se o amamos verdadeiramente, se o nosso coração quer, de fato, estar voltado para Deus, servir a Deus, nós passaremos por dificuldades, mas devemos manter nossa fé no Senhor, rezar, trabalhar pela salvação, unir o nosso coração ao de Jesus, porque um dia nós iremos ser recompensados pelo bem que fizemos, pelas boas obras, pelos sacrifícios, por causa dele. E não devemos esperar recompensas neste mundo, mas buscar cada dia a glória de Deus. Diga em teu coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Neste momento da tua vida, faça as palavras de São Paulo: quando sou fraco é que sou forte. Isso é confiar no Senhor. Me torno fraco quando reconheço que só Jesus pode mudar minha vida. Mas esse reconhecer-se fraco diante do poder de Deus, na verdade, me leva a ser forte. Porque quando penso e ajo assim, eu estou colocando toda a minha esperança, minha confiança no Senhor. Vamos nos manter firmes. Vamos pedir a graça ao nosso Senhor da perseverança, para que a graça de Deus atue e possa agir nossa vida, hoje e sempre. Eu te desejo uma santa e abençoada quinta-feira. Hoje é dia de rezarmos pelos sacerdotes, de adorarmos o Senhor, o Santíssimo Sacramento, de meditar com a Eucaristia. O pão vivo descido do céu é Jesus, que nos dá vida nova. E bendito seja o seu nome, para sempre. Amém. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um santo e abençoado dia, boa quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!